Antes de elevarmos nossa voz em oração, vamos primeiro abrir o coração para a palavra de Deus, porque é na palavra que encontramos direção, discernimento e força para enfrentar os dias difíceis que vivemos. As Escrituras não são apenas letras escritas em um livro antigo, mas são vida, alimento espiritual e luz para os nossos caminhos. O Senhor fala conosco através delas, revelando aquilo que precisamos corrigir, aquilo que devemos fortalecer e, acima de tudo, nos lembrando do seu amor eterno e da sua fidelidade. A Bíblia nos adverte, em Timóteo 3:1-5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Perceba como essa descrição parece tão atual. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não falava apenas do futuro distante, mas de uma realidade que podemos enxergar claramente em nossos dias. As pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, para seus próprios interesses, amando mais o dinheiro, a fama e o prazer do que a Deus. É um tempo onde a ingratidão cresce, onde o coração humano se torna frio e endurecido, onde muitos até aparentam ser religiosos, mas não vivem de fato a transformação que só o Espírito Santo pode operar. Ao refletirmos sobre esse texto, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos. Será que, em algum momento, temos permitido que esse amor pelo eu e pelas coisas materiais ocupe o lugar de Deus em nossa vida? Será que a ingratidão já tomou conta do nosso coração, a ponto de esquecermos tudo o que o Senhor já fez por nós? Quantas vezes buscamos apenas parecer espirituais, quando na verdade o Senhor quer que sejamos verdadeiramente transformados em nosso interior? A palavra nos chama a despertar. Não basta termos aparência de fé, é preciso viver a fé genuína, que nasce de um encontro verdadeiro com Jesus. Ele não deseja apenas ser um nome que conhecemos de ouvir falar. Ele deseja ser o centro da nossa vida, o Senhor do nosso coração, o amigo mais próximo, aquele que nos guia pelo Espírito Santo em toda a verdade. O mundo pode nos oferecer falsas alegrias, mas somente Cristo nos dá a paz verdadeira, aquela que o dinheiro, os prazeres e as conquistas não podem comprar. O próprio Jesus disse em João 14:15-17: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Que promessa maravilhosa! O Espírito Santo não é um visitante passageiro, mas aquele que habita em nós, que nos fortalece, nos consola e nos ensina a viver uma vida que agrada a Deus. Quando abrimos espaço para Ele agir, não vivemos mais de aparências, mas de uma fé real, marcada por transformação, gratidão e obediência. Portanto, meu irmão e minha irmã, não deixe que seu coração seja seduzido pelas armadilhas deste mundo. Coloque o Senhor no centro da sua vida. Deixe o Espírito Santo renovar sua mente e conduzir seus passos. Se você crê que somente em Jesus está a verdadeira vida, escreva nos comentários: Jesus é meu Senhor. Quando olhamos para a mensagem de Paulo em 2 Timóteo, percebemos que ele não apenas descreve um tempo difícil, mas também nos alerta sobre os perigos de nos acomodarmos espiritualmente. O apóstolo não estava escrevendo para pessoas incrédulas, mas para a igreja. Ou seja, essa mensagem é para mim e para você. O Senhor nos chama a examinar o coração e a nos afastarmos de tudo aquilo que nos afasta dele. O primeiro ponto destacado no texto é que as pessoas seriam amantes de si mesmas e do dinheiro. Isso significa que o egoísmo e a ganância se tornariam marcas da sociedade. E não é exatamente isso que vemos hoje? Homens e mulheres sendo levados por uma busca incessante por status, reconhecimento,
e bens materiais. O amor ao dinheiro não está apenas em quem é rico. Ele pode estar no coração de qualquer pessoa que coloca sua confiança nas coisas terrenas em vez de confiar no Senhor. Mas a palavra nos lembra em Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro está em Cristo, o nosso coração estará firmado nele. Mas se o nosso tesouro está nas riquezas, no prazer ou em nós mesmos, viveremos sempre em insatisfação, porque nada nesse mundo pode preencher o vazio que só Deus pode ocupar. Outro ponto citado por Paulo é a ingratidão. Mesmo cercados pela bondade de Deus, muitos deixam de reconhecer sua mão agindo. Quantas vezes o Senhor nos livrou de situações perigosas, nos deu alimento, saúde, forças para trabalhar, e ainda assim murmuramos. A ingratidão fecha as portas para as bênçãos, porque quem não reconhece o que já recebeu, dificilmente valoriza o que Deus ainda deseja derramar. E Paulo ainda fala da aparência de piedade. Esse é talvez um dos maiores perigos da vida cristã: parecer sem ser. Muitas pessoas frequentam igrejas, conhecem versículos, participam de rituais, mas não permitem que o Espírito Santo transforme sua essência. É como uma árvore bonita por fora, mas sem frutos. Jesus nos alertou em Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? O que prova a nossa fé não são as aparências, mas os frutos que o Espírito gera em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por isso, precisamos buscar mais do que uma religião. Precisamos de um relacionamento vivo com Jesus. Ele não quer apenas que saibamos quem Ele é, mas que o conheçamos pessoalmente. Um encontro verdadeiro com Cristo muda a nossa vida por completo. Não é apenas uma mudança externa, mas interna. É algo que começa no coração, no mais profundo da alma, e vai se refletindo em tudo o que fazemos, nas palavras que falamos, nas atitudes que tomamos, no modo como tratamos os outros e na forma como enfrentamos as dificuldades. E aqui está o segredo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, ele começa uma obra de renovação que nenhum esforço humano pode realizar. Ele corrige o que precisa ser corrigido, fortalece o que precisa ser fortalecido e ilumina o que precisa ser transformado. A vida cristã não é sobre tentar ser perfeito pela própria força, mas sobre permitir que Deus molde o nosso caráter, dia após dia. Meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar hoje a abrir espaço para o agir de Deus em sua vida. Talvez existam áreas que você ainda guarda para si, onde não deixa o Espírito Santo entrar. Mas o Senhor quer habitar em todos os cômodos da sua alma, não apenas em alguns. Ele quer ser o dono do coração inteiro, e não apenas de uma parte. Se você deseja que o Espírito Santo transforme cada área da sua vida, declare nos comentários: Vem Espírito Santo, habita em mim. Quando experimentamos o amor de Deus em sua plenitude, não conseguimos mais viver da mesma forma. O amor dele nos constrange, nos molda e nos ensina a enxergar a vida com novos olhos. Onde antes havia apenas egoísmo, nasce compaixão. Onde havia orgulho, surge humildade. Onde havia ingratidão, brota gratidão constante. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Ele não apenas melhora algumas áreas, mas nos transforma por completo. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo tenta nos moldar com seus padrões, com sua forma de pensar, com seus valores distorcidos. Mas quando entregamos nossa vida a Cristo, nossa mente começa a ser renovada. Passamos a enxergar as situações com a perspectiva do céu, e não apenas com os olhos humanos. Aquilo que antes nos parecia essencial, dinheiro, reconhecimento, status, perde o brilho diante da glória do Senhor. Essa renovação nos faz também compreender o quanto precisamos de gratidão diária. O coração que vive em constante gratidão reconhece as bênçãos de Deus até nas coisas mais simples, no fôlego de vida,
na manhã que nasce, no alimento que temos, no cuidado invisível de Deus em cada detalhe. O ingrato só consegue enxergar o que lhe falta. O grato consegue ver o quanto já recebeu, e quando aprendemos a agradecer, abrimos espaço para que a alegria do Senhor seja a nossa força. Além disso, o amor verdadeiro de Deus nos protege do perigo da falsa religiosidade. Quantas pessoas vivem apenas de aparência, escondendo feridas profundas atrás de sorrisos, frases decoradas e rituais. Mas o Senhor não se engana, Ele vê além daquilo que mostramos por fora. O salmista declarou em Salmos 139, 1, 2: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Nada está oculto diante de Deus. E essa é uma verdade que deveria nos trazer temor e, ao mesmo tempo, esperança. Temor, porque sabemos que Ele conhece nossas intenções mais secretas. Esperança porque, mesmo conhecendo tudo de nós, Ele continua nos amando e nos oferecendo perdão. E aqui está a boa notícia. Não precisamos viver de aparência. Não precisamos fingir ser fortes quando estamos fracos, nem aparentar ser perfeitos quando temos falhas. O Senhor nos chama a uma vida de autenticidade na presença dEle. Quando reconhecemos nossa dependência, Ele nos fortalece. Quando confessamos nossas fraquezas, Ele nos restaura. O cristianismo não é sobre perfeição humana, mas sobre graça divina. Por isso, não se conforme em apenas parecer cristão. Busque viver como alguém cheio da presença de Deus. Permita que o Espírito Santo guie suas decisões, molde seu caráter e direcione cada passo. Ele não é apenas um auxílio para momentos de dificuldade, mas um companheiro fiel em cada instante da vida. Se você deseja viver uma fé verdadeira e não apenas de aparências, escreva nos comentários: eu quero viver de verdade na presença de Deus. Quando refletimos sobre o amor de Deus, percebemos que ele não é apenas um sentimento, mas uma ação constante. O Senhor demonstrou seu amor de forma suprema quando entregou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. João 3,16 nos lembra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é incompreensível para a mente humana. É um amor que não depende dos nossos méritos, porque não existe nada que possamos fazer para merecê-lo. Ele simplesmente nos amou, mesmo quando estávamos distantes, perdidos e mergulhados em erros. É a graça que nos alcança, é a misericórdia que nos cobre, é a fidelidade que nunca falha. E quando entendemos essa verdade, somos levados à humildade. Reconhecemos que não temos nada para oferecer em troca, exceto um coração rendido. Esse amor nos constrange a viver de maneira diferente, não mais para nós mesmos, mas para aquele que nos resgatou. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o convite de Deus para nós. Uma vida de entrega total. E essa entrega não significa apenas abrir mão de coisas ruins, mas também colocar diante do Senhor até mesmo aquilo que é bom aos nossos olhos, para que Ele seja o centro absoluto de tudo. Quando Cristo ocupa o trono do nosso coração, até mesmo nossos sonhos, projetos e conquistas encontram seu verdadeiro propósito. Mas precisamos ter cuidado, porque o mundo tenta constantemente nos seduzir, a trocar a presença de Deus por prazeres passageiros. O inimigo oferece atalhos, tenta nos convencer de que podemos ser felizes longe do Criador. No entanto, tudo o que o mundo dá é temporário, vazio e incapaz de preencher a alma. Somente Jesus é a fonte da vida, a água que sacia a sede eterna, o pão que alimenta de verdade. E é justamente por isso que precisamos da presença constante do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador, o nosso guia, o nosso amigo fiel. Ele nos convence do pecado, nos lembra das promessas de Deus e nos fortalece nos momentos de fraqueza. Quando entregamos o controle a Ele, deixamos de viver apenas pelo esforço humano
e passamos a experimentar o poder sobrenatural de Deus em nossa caminhada. Meu irmão, minha irmã, não viva uma vida superficial. Não se contente em conhecer sobre Jesus, mas deseje conhecê-lo de verdade. Abra seu coração. Permita que ele transforme cada parte do seu ser. Entregue ao Senhor suas feridas, suas lutas, seus medos e suas preocupações. Ele é poderoso para restaurar o que está quebrado, curar o que está ferido e dar esperança onde só havia desespero. A vida em Cristo não é isenta de lutas, mas é cheia de vitórias porque não caminhamos sozinhos. Ele é o Deus que vai à frente, que luta por nós, que nunca nos abandona. Se você reconhece que precisa viver mais entregue ao Senhor, declare nos comentários: eu entrego minha vida a Ti, Senhor. Agora que meditamos na palavra e refletimos sobre o amor e a fidelidade do nosso Deus, vamos nos unir em oração. Este não é apenas um momento para repetir frases bonitas, mas uma oportunidade sagrada de abrir o coração diante daquele que nos formou, que nos conhece em cada detalhe e que nos ama com amor eterno. A oração é encontro, é intimidade, é rendição. É quando nos prostramos diante do trono do Pai e reconhecemos que sem Ele, nada somos e nada podemos. Oração. Pai querido, Tu és o Rei do meu coração e o Salvador da minha alma. Não existe ninguém comparável a Ti, Senhor. Meu coração transborda de gratidão ao recordar o Teu amor infinito, que vai muito além do que consigo compreender. Jesus amado, eu exalto o Teu nome e Te glorifico, não apenas pelas maravilhas que já realizaste em minha vida, mas porque Tu és digno de louvor por quem Tu és. Tu és a minha rocha inabalável, meu refúgio seguro em tempos de tempestade, meu abrigo em meio às dores, e aquele que me conhece por inteiro e, ainda assim, me ama sem reservas, Senhor. O Teu amor não é apenas um sentimento distante, mas um amor que age, que se entrega, que se sacrifica. Tu deste tudo por mim, entregando Teu próprio Filho, Jesus, para que eu tivesse vida e vida em abundância. Como posso retribuir tamanha entrega? Nada que eu faça será suficiente, mas eu quero Te oferecer aquilo que tenho de mais precioso. Um coração quebrantado, sincero e disposto a viver para Ti. Ajuda-me, Senhor, a não me deixar enganar pelas ilusões deste mundo. Que o egoísmo, a ganância e o orgulho nunca tomem o lugar que só pertence a Ti. Ensina-me a manter meus olhos fixos em Ti, porque sei que apenas a Tua presença pode preencher o vazio da minha alma. Não permitas que eu me conforme com prazeres passageiros, mas que eu encontre sempre alegria e descanso em Ti. Espírito Santo, vem e habita em mim por completo. Que a Tua presença seja tão real e tão intensa em minha vida, que eu não viva de aparências, mas de uma fé verdadeira e transformadora. Renova a minha mente, molda o meu caráter, guia as minhas escolhas e purifica as minhas intenções. Que cada palavra que eu disser e cada atitude que eu tomar revelem o amor de Cristo em mim. Sonda o meu coração, Senhor, e mostra-me tudo o que ainda precisa ser curado. Se existem feridas escondidas, hábitos que me afastam de Ti ou áreas que eu ainda não entreguei, toma conta delas, Senhor. Purifica-me com Teu sangue, lava-me com a Tua misericórdia e enche-me com a Tua graça. Eu sei que nada está encoberto diante dos Teus olhos, mas ainda assim Tu me amas com amor fiel e inabalável. Obrigado, Jesus, porque mesmo nas minhas falhas e nos momentos de fraqueza, Tu permaneces ao meu lado. Nas lágrimas, nas dores e nas noites silenciosas, Tu és meu consolo. O Teu amor é a minha fortaleza, a Tua presença é o meu abrigo, e o Teu nome é o meu socorro bem presente em tempos de angústia. Pai, eu Te entrego tudo o que sou, a minha vida, a minha família, meus sonhos, meus projetos e até as minhas preocupações. Que o Teu Espírito Santo inunde cada área do meu ser com paz, esperança e alegria. Eu declaro que pertenço somente a Ti e que nada pode me separar do Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro com confiança e agradeço com todo o meu coração. Amém. Se essa oração fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: Glória a Deus para sempre.
E compartilhe esta mensagem para que mais vidas sejam alcançadas pela presença do Senhor.